Certo. Cheguei à minha prova, isso serve para todos, tá? Cheguei à prova, primeira coisa que você tem na prova de língua portuguesa é um texto. É fato. Cheguei na prova, vou ter um texto. Quem não sabe fazer prova, vai fazer o quê? Já chega e já vai ler o texto todo, vai destacar, vai entender as ideias e tudo mais. E não é assim que se faz prova de português. Ah, você está falando que não vai ler o texto, que não é para ler o texto? Não. Mas antes de ler esse texto, eu vou verificar as questões. Se as questões são questões de interpretação, que daí exige a leitura, pegar as ideias desse texto, ou se as questões são apenas de gramática aplicada ao texto. Porque se for de gramática aplicada, eu não tenho que ler o texto inteiro. Eu vou ler o quê? Só aquele trecho em que ele me pergunta, vírgula aqui. Então, eu leio só aquele período que se encontra a vírgula. Então, a primeira coisa é fazer uma análise, eu falo que é uma análise assim superficial. Peguei uma caneta aqui. Vamos lá. Uma análise superficial. Então, já olha o comando, tá? Porque Banca CESP, ela traz aqui um comando, que é isso aqui, ó. Isso aqui é o comando. E aí, em relação a esse comando, eu tenho 8 itens. São 8? Eu tenho 8 itens para julgar. Então, os 8 primeiros itens são relacionados ao primeiro texto. E ele coloca aqui, ó, nesse comando, ele coloca no que se refere às ideias do texto e também no que se refere aos aspectos linguísticos do texto. Quando se fala em ideias, né, é porque eu posso sim ter questões de interpretação, as ideias do texto, né? Ele pode perguntar qual é a ideia central, ele pode perguntar sobre uma palavra, o significado de determinada palavra dentro daquele contexto. Então, isso é no que se refere às ideias. E aspectos linguísticos é a gramática. Lembra que linguística é a língua, né? Então, aí, aspectos linguísticos é gramática. A primeira questão, infere-se do texto. Quando eu tenho aqui infere-se do texto, é uma questão de inferência. E o que é uma questão de inferência? Questão de inferência é o que é inferir, né? Para quem não sabe, anota aí que inferir é aquilo que você pode deduzir, é aquilo que você pode concluir. Então, eu leio um texto, infere-se que tal coisa. Então, o inferir é o implícito, tá? Ele não está lá, ele não está ali brilhando para você. O que você pode inferir? O que você pode deduzir? Então, eu vou destacar aqui, num primeiro momento, eu vou destacar aquelas que são questões de interpretação. Na 2, eu já vi que é crase, então é gramática. A 3 falou de vírgula, gramática. A 4 falou de conjunção, ó, embora ou apesar de, é gramática. No 5, ele fala que o último período traz ideia de concessão. Quando ele falou concessão, já é gramática também. Se eu posso substituir travessão por vírgula, é gramática. Se eu posso substituir o isso, né? O que o isso retoma? Isso aí é uma questão de coesão, mas eu vou colocar dentro da gramática. Gente, quando eu falo que é uma questão de gramática, é claro que é a gramática dentro daquele contexto, tá? E a número 8, ele vem perguntar sobre a classificação do texto quanto à sua tipologia. Ele fala que esse texto é essencialmente argumentativo. Então, de 8 questões, eu tenho apenas 2 que exigem a leitura global do texto. Então eu vou ler esse texto? Não. Primeiro, isso aí é estratégia, tá? Primeiro, eu vou matar as questões de gramática.
e depois eu vou fazer a questão 1 e 8, que eu percebi que são questões de interpretação, tá bom? Por que que primeiro eu faço as de gramática? Porque quando eu faço a número 2, por exemplo, que eu tenho que voltar ao texto, acaba que eu estou lendo o texto a prestações. Você vai ler ali pedacinhos do texto. Só que vamos ler esses pedacinhos do texto já sabendo que eu tenho duas questões de interpretação. Então, quando eu estiver lendo a questão de gramática, eu já não vou focar só na crase, mas também no conteúdo. Então, olha só, o que ele vem aqui na número 1, dá uma olhadinha na 1, e ele fala da ideia central desse texto. Na 1 ele fala assim, que a ideia de empresa perfeita é tão real e inalcançável quanto a ideia de um relacionamento amoroso perfeito. Então, ele está colocando que essa é a ideia defendida. Na 8, ele fala que o texto é essencialmente argumentativo. O que é um texto argumentativo? O argumentativo, ele pertence ao tipo dissertativo, né? Então, quando eu falo texto do tipo dissertativo, é um texto em que o autor discorre sobre as ideias, argumenta sobre uma ideia, e o argumentativo, ele defende uma tese, ele defende uma opinião, ele defende um ponto de vista, a fim de convencer, de persuadir o interlocutor. Então, quando eu ler o texto, as prestações, eu já vou verificar. Ah, esse texto é um texto que está falando sobre algo? Está discorrendo sobre um tema? Tá. Ah, então ele é dissertativo. Será que ele é argumentativo? Para ser argumentativo, você tem que perceber que o autor defende um ponto de vista a respeito daquele tema. Como já falado, começo com as questões de gramática. Primeira questão, número 2, sobre a ideia da crase. Ele afirma aqui que a crase, nesse trecho, é facultativo. Parou aí, não lê mais. Economiza o seu cérebro. A prova é extensa. Então, quanto mais eu leio, mais eu vou fadigando o meu cérebro. Então, a pergunta, ela já veio. Nesse trecho, o emprego da crase é facultativo, então eu já vou ao trecho que ele indica, que seria no segundo período do primeiro parágrafo. Lembrando que período termina em ponto, tá? Então, aqui, segundo período vai começar aqui, tá bom? Ideias, ponto, vamos lá. Em se tratando de carreira ou de relações românticas, a tendência é sempre a mesma. Apego à falível ideia de que há alguém ou algo imperfeito. Aí eu já estou prestando atenção nas questões do texto. E eu aproveito e já leio o primeiro período. Lembra que eu aproveito o que eu estou, as parcelas, né? Vamos pensar em prestação, né? Então, eu aproveito as parcelas, essas partes do texto, para já tentar pagar o todo. Primeiro período. Faz parte da natureza humana a incansável busca por relacionamentos ideais. Então, é do homem. Tudo quanto é relacionamento, né? O relacionamento ideal. Aí o autor vem e coloca: em se tratando de carreira ou de relações românticas, olha que interessante isso aí, eu já estou interpretando o texto com vocês, tá? Isso é trabalhar a gramática aplicada ao texto. Eu tenho uma questão, tudo é gramática, mas sempre já entendendo as ideias do texto. Quando a gente fala em relacionamento, quando no primeiro período falou em relacionamentos ideais, de imediato, nós leitores pensamos na relação romântica. Só que aqui o autor, no segundo período, ele vem falar que essas relações ideais que nós humanos imaginamos, seja de profissão, seja de relação romântica, a tendência é sempre a mesma. Muito comum nos perguntar a pontuação do texto. Para que serve o parágrafo? Parágrafo não, perdão. O travessão. Para que serviu ali no texto os dois pontos? Para que serviu o uso de aspas? Então, eu já vou chamar a atenção disso para vocês também, tá? Professora, mas não está perguntando. No dia da sua prova, você não vai analisar coisa que não foi perguntado. É porque a minha aula, ela sempre é a mais do que responder apenas
as questões propostas na prova, tá? Então, em se tratando, aí ele vem e coloca 2 pontos, né? A tendência é sempre a mesma. Então, os 2 pontos aqui vai explicar que tendência é essa que os seres humanos têm. Então, a função dos 2 pontos aqui vem para explicar essa tendência. Apego falível, apego à falível ideia de que há alguém ou algo perfeito. Aqui, o autor, ele utilizou de um adjetivo que é a palavra falível. Falível é um adjetivo que veio para qualificar a palavra ideia. E falível vem de qual palavra, né? Porque falível falou bonito, né? Mas pensa, né? É o lance do pensar, de raciocinar. Falível vem de qual palavra, David? Inclusive, ontem eu tirei uma dúvida sua de processo de formação de palavras. David, falível deriva de qual palavra? Não sei dizer. Sabe? Não me passe vergonha aqui. Falível ideia? É. Vamos pensar, a palavra falível, ela derivou de outra palavra. Falir? Eu também pensei em falir. Mas Falência. Falência, falir, é isso, gente. É. Então, falível vem de falência, vem do verbo falir, não é isso? E falir, então, olha só, apego à falível ideia. Então, é uma ideia que ela vai à falência. Então, nesse adjetivo, eu posso falar que o autor, com esse adjetivo, ele colocou o ponto de vista dele. Pessoal, trabalha aí com os emotions. Sim ou não? Ó, o adjetivo falível, que veio para qualificar o substantivo ideia, traz a opinião do autor. Então, o autor aqui, ele traz uma opinião. O que o autor está falando aqui? Em outras palavras, valeu, galera. Em outras palavras, o que o autor está dizendo? Que não existe o alguém perfeito, o algo perfeito. E o ser humano, ele quer acreditar nisso. Só que se você acreditar nisso, você vai falir, porque é uma coisa que não tem sustentação. E então, com esse adjetivo, que traz a ideia do autor, nós podemos chamar de um adjetivo subjetivo. Então, subjetivo tem a ver com sujeito, né? É um adjetivo em que o autor usou para dar a opinião dele. Todo adjetivo é subjetivo? Não. Se eu falo assim, o mundo passa por um novo cenário geopolítico. Então, isso daí, né, um novo cenário, quando eu falei um novo cenário, novo aí é um adjetivo, só que no caso não teve valor subjetivo. Né? De fato, é um novo cenário. Então, falível aqui é um adjetivo. Esse adjetivo veio para modalizar o discurso. O que é modalizar, né? O que é o denominado modalizador de discurso? Quem for fazer banca FGV, a FGV, assim como a banca UFG, cobra essa nomenclatura que eu acabei de falar, modalizador, né? Os modalizadores do discurso. É o que o autor utiliza para moldar o discurso dele, né? Então, os modalizadores do discurso serão adjetivos, serão advérbios, em que você percebe que ele traz a opinião dele, tá? Então, esse falível é um adjetivo com valor subjetivo, e eu poderia falar que falível, nesse contexto, é um modalizador do discurso. Sabendo disso, eu já posso classificar o texto quanto à sua tipologia. Então, nós percebemos que o texto discorre sobre um tema, né, que é a busca do relacionamento ideal, a busca do relacionamento perfeito, discorre sobre um tema, ele é dissertativo,
e o autor já se posiciona logo no início do texto, né? Logo no primeiro parágrafo. E ele fala, ó, o homem, ele quer acreditar nisso, mas isso não existe, porque não existe relacionamento perfeito, porque daí você deduz, você infere. Se não há alguém ou algo perfeito, não tem como haver relacionamento perfeito. Então, a gente já sabe que o texto é do tipo argumentativo. Agora, que eu trabalhei a ideia central do texto, que eu já verifiquei a tipologia do texto, vamos analisar a crase propriamente dita. A crase, vocês sabem que é, né, a crase é o A com acento indicativo de crase, o acento grave, e que seria a fusão da preposição a mais o artigo a. Então, crase é a fusão da preposição a mais artigo a. Então, o que que eu faço? A primeira coisa, você vai fazer assim, ó. Esse a veio antes de qual palavrinha? Ele veio antes de falível ideia. Primeiro a veio antes de falível ideia. E você tem que pensar assim: eu só posso sonhar em colocar a crase. Olha o povo chegando atrasado, gente. Me dando trabalho aqui. Deixa eu ver aqui. Permitir. Pronto. Você só vai sonhar em colocar a crase se esse A vier antes de uma palavra feminina. Então, esse A, para eu pensar em colocar a crase, ele tem que vir antes de uma palavra feminina, ou seja, antes de um substantivo feminino. E o substantivo feminino é a palavra ideia. Ah, mas o A não veio antes de falível, mas você tem que enxergar que falível é um adjetivo que qualificou o substantivo ideia. Então, o A veio antes do substantivo feminino ideia. Se veio antes de um substantivo feminino, esse substantivo feminino, ele vai pedir o artigo a. Agora, eu vou analisar o termo regente. O que é o termo regente? É o termo que vai exigir ou não a preposição. Então, o termo regente eu vou destacar aqui em laranja. Verifiquei que o termo roxo pediu artigo. Quem pede artigo se chama termo regido. Aquele que pede artigo se chama termo regido. E esse que vai pedir ou não a preposição é o termo regente. Então, quem tem apego a algo, a alguém. Aqui o termo regente exigiu preposição a. Se você tem um termo que exige a preposição a e um termo que exige o artigo a crase é obrigatória. Então, essa é a regra geral da crase. Alguma dúvida? Então, aqui, com esse exercício, a gente aprendeu a regra geral da crase. Para ter crase, tem que ter artigo a mais a preposição a. Regra geral. Analisa o termo regido, que é esse em roxo, para verificar se pede ou não artigo a. Para pedir artigo a palavra tem que ser um substantivo feminino. E depois você analisa o termo regente, que é aquele que vai ou não exigir a preposição a. Pode falar, Dori. Elis, para mim, o A teria que vir antes da palavra ideia. Do falível. Exato. Uhum. Então faz assim. Faz de conta, só para o entendimento ficar melhor, tá? Faz de conta que não tem o falível, né? Não tem o Certo. falível. Apego à ideia, né? Aí você veria, o A veio antes do substantivo ideia. Mas nós temos que. E é assim: o A, para ser artigo, tem que vir antes de um substantivo feminino. Mas eu tenho que me lembrar, Dori, que esse substantivo feminino, ele pode vir adjetivado. E o adjetivo pode vir antes do substantivo ou após o substantivo. Ah,
Vamos mudar o exemplo. Apego à boneca de pano. Apego a quê? A boneca. Não, vamos colocar apego à boneca pequena. Apego à boneca pequena. O pequeno é um adjetivo que veio depois de boneca. Só que ele não bagunçou sua vida. Porque primeiro é o substantivo e depois o adjetivo. Confere? Certo. Mas se eu tivesse colocado apego à pequena boneca, nossa, já não enxerguei o substantivo, só enxerguei o pequena. Não, você tem que enxergar que é uma pequena boneca. Então é assim, o artigo A tem que vir antes de um substantivo feminino e nos lembrar que esse substantivo feminino ele pode vir adjetivado. O adjetivo pode vir antes do substantivo. Entendi. Obrigada. Melhorou. Ótimo. Então, já vamos aí nas assertivas, né? Nas proposições. Vamos ver se já dá para responder a questão 1, que eu acredito que dê. Número 1. Infere-se do texto, né, o que você pode depreender, deduzir do texto, que a ideia da empresa perfeita é tão irreal e inalcançável quanto a ideia de um relacionamento amoroso perfeito. Certo ou errado, pode jogar aí no chat para mim. O C ou E. Pode colocar joia. 2 já colocaram que sim. Isso, galera. Certinho. Que foi o que a gente deduziu. E a gente conseguiu inferir isso apenas a partir do primeiro e segundo períodos. Então, a número 1 nós vamos julgar aqui como certa. Número 2. Na número 2, ele falou que o emprego do sinal indicativo de crase é facultativo. Errado. Não é facultativo, é obrigatório. Questão de número 3. A inserção de uma vírgula após a palavra perfeição, lá no último período do último parágrafo, prejudicaria a correção gramatical do texto. Então, no último parágrafo, eu vou ao último período e vou colocar uma vírgula após a palavra perfeição. Então, o último período, ele começa aqui, ó. Apesar de ser louvável, brarará, brará, aí eu vim aqui, localizei a palavra perfeição. E ele fala da vírgula após a palavra perfeição, se eu poderia ou não utilizar uma vírgula aqui. E ele fala que se... Vou voltar aqui. Deixa eu ocultar esse pedacinho aqui que está me atrapalhando. A inserção de uma vírgula prejudicaria, muito cuidado com o CESP, porque ora ele fala que prejudica, ora ele fala que não prejudica. Então, ele fala que iria prejudicar. Então, em outras palavras, ele está falando, se eu colocar uma vírgula depois de perfeição, a frase fica errada. Então, a gente vai ler todo o período para não correr o risco de erro, tá? Apesar de ser louvável a busca por construir um excelente ambiente de trabalho, disseminar a ilusão de perfeição pode ser altamente prejudicial para empresas e para os seus funcionários. Eu quero saber quem é o sujeito dessa locução verbal. Disseminar a ilusão de perfeição pode ser prejudicial. O que pode ser prejudicial? Disseminar a ilusão de perfeição. Então, o que eu vou destacar aqui agora é o sujeito do pode ser. Tudo isso aqui é o sujeito do verbo pode ser. Mais uma vez, o que pode ser altamente prejudicial? Disseminar a ilusão de perfeição. Então, tudo isso aqui é o sujeito. E, por regra,
não se usa vírgula entre o sujeito e o verbo. E tudo que eu falo sobre o sujeito, a gente chama isso de predicado. Então, o que é um predicado? É tudo que é falado, é toda a informação sobre o sujeito. Então, você não usa vírgula entre o sujeito e o predicado, entre o sujeito e o que se fala do sujeito, entre o sujeito e o verbo, que é o núcleo do predicado. Então, essa vírgula aqui, ela ficaria errada. Se ela fica errada, a número 3 nós vamos julgar como certa. Vamos julgar como certa, porque ele falou que prejudicaria. Prejudicaria colocando uma vírgula? Sim, prejudicaria. Questão de número 4. Os períodos do segundo parágrafo veiculam um contraste de ideias, estabelecido a partir dos conectivos embora e apesar de. Aqui, você tem que saber de cor, é extremamente importante para qualquer prova, saber as conjunções, né, de cor. É uma questão muito cobrada. E apesar de e o embora são conectores, até quero comentar aqui, que a banca falou muito bem. Aliás, alguém está me perguntando algo, acho que sobre a questão anterior. Deixa eu voltar aqui no chat. É a Miriane. Se tivesse outra vírgula após, pode ser, estaria certo? Seria um aposto explicativo? Então, voltando aqui, Mirane. Disseminar a ilusão de perfeição pode ser... Não. Eu não posso colocar uma vírgula após o pode ser, tá? Porque é o seguinte, Mirane, se a gente for fazer toda a análise sintática dessa oração, fica assim. Disseminar a ilusão é o sujeito, pode ser é o verbo, e observe que, né, aqui eu tenho uma locução verbal, e o verbo principal é o verbo ser. O verbo ser, ele é verbo de ligação. E quando eu tenho um verbo de ligação, necessariamente você tem um elemento que se chama predicativo do sujeito. Então, o que vem após o verbo de ligação é um predicativo do sujeito. Então, pode ser o quê? Altamente prejudicial. Esse elemento aqui exerceu a função sintática de predicativo do sujeito. E aqui nós temos a oração na ordem direta. O que é uma oração na ordem direta? Qual foi a estrutura dessa oração? Primeiro eu tenho o sujeito, depois o verbo de ligação e depois o predicativo do sujeito. Então, como essa oração está na ordem direta, sujeito, verbo, predicativo, a vírgula é proibida. Porque não seria um aposto, tá? Não veio para explicar, mas veio para caracterizar o sujeito, predicativo do sujeito. Voltando à questão 4, quero comentar, quando a banca fala, e fala muito bem, por isso que eu gosto de trabalhar com banca CESP, ela coloca aqui, ó, conectivos, né? E quais são os conectivos da língua portuguesa? São as conjunções e as preposições. O embora é uma conjunção e eu decorei as conjunções, tá? Tem que saber de cor. Bater o olho no embora, tem que saber que o embora é uma conjunção e é uma conjunção concessiva. E o que é uma conjunção concessiva, né? Que traz a ideia de concessão. Concessão é a contradição das ideias. E nós temos uma outra conjunção concessiva, que é o apesar de que. Apesar de que. Se terminar aqui o apesar de que, se ele terminar com que, esse apesar de que, ele entra no grupo das conjunções. Mas se ele vier só com apesar de, ele terminou aqui com uma preposição, é porque ele tem valor de preposição.
E quando eu falo em conectivos, eu estou falando tanto das conjunções quanto das preposições. Apesar de que, embora, ainda que, ainda assim, a despeito de, ou a despeito de que, estão, né, todas essas palavras aí, pertencem ao grupo da ideia de concessão, tá? Então, se eu sei de cor as conjunções, a questão 4 ela fica bem fácil. Embora é uma concessiva, o apesar de, o apesar de que também é uma concessiva, as concessivas dão ideia de concessão, e o que significa concessão? É contradição. Então, sim, o embora e o apesar de veiculam um contraste de ideias. A número 4 está certa. Então, para quem ainda não sabe as concessivas, aproveita aí para já memorizar. Embora, apesar de que, a despeito de, ou a despeito de que, ainda assim, são as concessivas. Isso aí é decoreba, tá, pessoal? Não é, eu não entendi. Não tem muito o que entender. Isso aí é um decoreba mesmo. Saber de cor quais são as concessivas e que concessivas é a ideia de concessão. Quando eu falo em concessão, é a ideia de contradição. Observação. As concessivas, em geral, elas vão dar ideia de concessão, de contradição. Mas elas também podem trazer uma ideia de ressalva ou ainda de restrição, tá? Mas aí eu fui mais a fundo na matéria. E a nossa turma aqui é heterogênea. Número 5. O último período do primeiro parágrafo transmite a ideia de concessão. Então, eu vou aqui ao último período. Aí, ó, tá vendo? Eu confundo. O último período do primeiro parágrafo. Isso é que cansa. O último período do primeiro parágrafo. Então, tá aqui, ó. Esse é o primeiro parágrafo. E o último período do primeiro parágrafo, ele começou com a conjunção portanto. Portanto, é conjunção conclusiva. Tem que saber de cor quais são as conjunções conclusivas. Portanto, por isso, por conseguinte, logo, então. Questão muito comum em prova. Substituir uma conjunção por outra conjunção. Então, se ele tivesse nos perguntado, portanto, pode ser substituído por assim. Assim, e observe que aqui tem vírgula, né? Vou apagar aqui só para você enxergar a vírgula aqui no meu rabisco. Portanto, não haveria possibilidade, que equivale a dizer assim, dessa forma, então, logo, substituir uma conclusiva por outra conclusiva. E aí eu ressalto mais uma vez a importância de você saber de cor as conjunções. Conclusivas são importantíssimas, decore as conclusivas, decore as concessivas. Então, a número 5, ela fica errada, porque ele falou que trazia a ideia de concessão. Não a ideia de concessão, a ideia de conclusão. Vou arrumá-la. Número 6. No primeiro parágrafo, a substituição do travessão por vírgula manteria a correção gramatical do texto. Então, está me perguntando se eu posso trocar um travessão por uma vírgula no primeiro parágrafo. Vou apagar isso aqui, que eu já dei uma boa rabiscada. Só apagando, mas você, enquanto eu só apago, você já pode analisar aí. O que é o mais interessante de se fazer aqui agora?
é você entender, num primeiro momento, o porquê do travessão. Que até poderia ser uma pergunta de prova, né? Qual a justificativa do emprego do travessão? Vou ler mais uma vez o período, tá? Ele vem e explica, a tendência é sempre a mesma. 2 pontos. Ele vem explicar, que tendência é essa? Apego à falível ideia de que há alguém ou algo perfeito. Então, até aí eu já entenderia a explicação. Aí ele vem e coloca assim, seja qual for o objeto de desejo. Vou destacar esse elemento que veio isolado por um travessão. Agora eu vou lançar uma pergunta a vocês, tá? Depois a gente verifica se esse travessão pode ser substituído por uma vírgula. A pergunta que eu lanço a vocês é... só um comentário. A Stephanie aqui colocou, esses dias quase errei, ainda bem que foi quase, hein, Stephanie? Uma questão com a conjunção com quanto. Com quanto, que a Stephanie aí mencionou, eu vou escrever aqui. A conjunção que ela colocou ali no chat. Com quanto? É um quê, tá, gente, isso aqui? Com quanto? Com quanto está no grupo das conjunções concessivas. Aí, o que as bancas gostam de fazer? Gosta de confundir o com quanto com portanto, porque termina em anto, com no entanto, porque termina em anto. Então, muito cuidado. Por isso que a Stephanie quase errou. Portanto, conclusão, conquanto é sinônimo de ir embora. Nossa, professor, estranho conquanto. É estranho porque nós não utilizamos. Nós não fazemos uso na escrita, nem na fala, e nem é comum eu ler textos com essa conjunção. Mas você tem que saber, de cor, que conquanto é sinônimo de ir embora. Grupo das concessivas. Leva isso para a prova, para qualquer prova. Cai muito, tá? Então, a minha pergunta agora. Qual seria a justificativa do travessão? Quem se sentir confortável pode falar, né? Por que foi usado o travessão? O que você percebe aí? Elis, ele falou de duas situações, né? Deixa eu ver aqui. Eu esqueci. Sempre apego, falível à ideia, né? De amor perfeito ou de coisa. Então, seja qual for o objeto do que ele falou lá em cima. Eu Do acho que ele falou anteriormente. Como se ele tivesse, assim, explicando, especificando, né? Independente se é o amor perfeito ou se é o que é o outro perfeito. Relacionamento Ele fala assim, ó, a ideia de que existe alguém ou algo perfeito, né? alguém ou algo, né? Então, seja qual for o objeto, desejo, alguém ou algo, né? Perfeito. 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 Olha que eu na redundância, né? Repetindo a palavra. Mas é o seguinte, você, Dori, conseguiu ver muito bem que isso que eu destaquei em lilás faz referência ao que foi mencionado antes, né? Ele se refere ao que foi mencionado antes. E eu poderia falar que ele até está falando a mesma coisa, né? Né? Ele explicou. Posso falar que ele explicou melhor, mas ele usou outras palavras. Nesse caso, eu acho que poderia colocar a vírgula, porque poderia até tirar esse seja qual for o objeto do desejo. Poderia tirar tudo e colocar um ponto final, por exemplo. Isso. Ou eu posso tirar o travessão e colocar simplesmente uma vírgula. Né? Já que ele veio para falar a mesma coisa que ele disse anteriormente. Concorda que quando eu faço uso, então eu poderia trocar o travessão por uma vírgula, porque ele vem para falar a mesma coisa que ele disse anteriormente, né? Para reforçar. Exatamente. Agora eu trago uma outra pergunta no estilo SESP,
Então, a questão ela é verdadeira. Posso trocar. E a banca não perguntou sobre o sentido, né? Ela só perguntou se manteria a correção gramatical. Mantém. Agora, o sentido também. Oi? O sentido também mantém, se tirar. Também vai falar a mesma coisa. Agora eu vou trazer outro tópico aqui, tá? Então, essa daqui eu já vou aqui, já vou marcar que ela é verdadeira. Aqui, ele só falou da correção gramatical, certo? Mas o sentido também se manteria o mesmo. Agora, tem um negocinho, Dori, que nós chamamos de efeito de sentido. O efeito que isso dá a quem lê, né? E aí eu não estou falando que o sentido muda, mas o efeito. Quer ver um exemplo de efeito de sentido que eu posso conseguir isso só pela pontuação? Se eu escrevo assim, você veio. Ponto final. Vamos fazer uma brincadeira aqui interessante, tá? A única coisa que eu mudei, vou dar número aqui para as minhas 3 frases. Frase 1, frase 2 e frase 3. A única coisa que eu mudei aqui foi a pontuação, né? E, num primeiro momento, a gente vai comparar a 1 e a 2. Quando eu substituí o ponto final pelo ponto de exclamação, manteve a correção gramatical? Sim. Certo. Manteve o sentido? Acho que não, porque no segundo você veio, uma alegria, expressou alguma coisa. Agora o primeiro afirmou, você veio. Tá, agora eu vou abrir para a galera. Gente, frase 1 e frase 2. Quando eu mudei a pontuação, o sinal gráfico, do ponto final para o ponto de exclamação, manteve a correção. Manteve o sentido? Podem falar aí, se sim ou se não. O David acha que não. Não. A Cleo, sim. A Laís, não. Não. Quem falou não aí? Eu, Mirane. Mirane, não. Seguinte. Essa aqui é a brincadeira legal. Uma coisa é o sentido. Outra coisa é o efeito de sentido. Vamos pensar no que está falando a frase 1. Você veio, que é uma afirmação, você veio. Gente, tanto na 1 quanto na 2, a pessoa veio ou não veio? A pessoa veio. Veio, né? Tanto na 1 quanto na 2, a pessoa veio. Só que o que mudou foi o efeito de sentido. Você veio. Uma afirmação, como o Dori falou. Você veio. Aí é uma interjeição, né? É um espanto, é uma surpresa. A gente chama isso de interjeição. Mudou o efeito de sentido. Mas o sentido é o mesmo. Entendi. Vou colocar um motivo de discussão aqui na minha casa. Vou abrir meu relacionamento para vocês. Contar da minha vida. Uma vez meu marido brigou muito comigo porque eu falei claro, mas brigou assim, de fechar a cara. Ele me perguntou uma coisa, você já pôs sal na comida? Eu sei que eu estava fazendo comida. E a pergunta foi algo do tipo assim, você já pôs sal? Eu falei, claro! Gente, esse claro, não precisa falar assim, não. Eu falei, mas eu só falei claro. Não falei só claro. Eu poderia ter falado claro. Mas eu falei claro. Percebem? Mas eu fiquei, né? Como eu queria ter razão, eu não. Você está criando briga por conta de um claro, né? Nada a ver, papapá. Mas mas qual, Ailes? Mas é a forma como você falou, é a pontuação, é a entonação. Entonação, isso. É a entonação, né? E a pontuação, né? Os sinais gráficos no texto, que a gente tem ali a linguagem só escrita, né?
a gente não tem as feições e tal, a linguagem corporal, mas a entonação. E quem é responsável pela entonação em um texto escrito serão os sinais gráficos. Uso de aspas, uma letra garrafal, porque uma letra garrafal, né, tipo, chama muita atenção, né? Se eu escrevo com todas as maiúsculas, chama muito mais atenção do que escrever com todas as minúsculas. Então, isso é para dar entonação. Então, o sentido é o mesmo, né? No final das contas, eu falei que eu coloquei sal na comida. Só que a entonação provocou um efeito de sentido na pessoa. Ficou claro? Ficou. Né? Então, a gente entendeu a diferença de sentido e de efeito de sentido. Pode falar, David. Elis, bom, eu posso estar fazendo até uma pergunta idiota, mas, pô, se tem ali a exclamação, a gente não sabe que é algo com uma ênfase diferente? Tipo... Então, deu ênfase. Então, como é que o sentido é o mesmo? Só por causa da pontuação? O que muda, David, é o efeito de sentido. Tudo bem, mas se a pontuação está ali, como você mesmo disse, que a exclamação tem um sentido diferente, como é que nós vamos analisar o Eu não falei que tem sentido diferente, eu falei efeito de sentido. Efeito de sentido diferente. As palavras têm que ser corretas, esqueci. Mas assim, eu estou falando, as palavras têm que ser corretas porque dá diferença. Sim, eu acho que sim. Não, é igual... Tanto é que a pontuação aí, para mim, ela tem ali como se a pessoa estivesse falando, nossa, você veio. É uma interjeição. Sei lá. Tá. Para mim também muda o sentido. Não é? A mesma frase, eu vou olhar, por exemplo, você chega lá por exemplo, nós, do tese. Ah, você veio. Mas você veio, quer dizer, pra você mim mudou também o sentido dessa expressão, você colocou emoção, você a gente imagina como se estivesse interpretando a frase. Você veio, tipo, você veio. Ah, e aí? Não, tanto é que você pra deu mim aqui em casa, né? Oi, meu amor, vem falar bom dia pra galera. Ó, todo mundo trazendo os filhos para dar bom dia, eu já comecei. Fala bom dia, porque hoje é domingo, né? Bom dia! Vascaíno? Não, qual time que você torce? Flamengo, eu gosto de Flamengo. Aqui, ó. Vai brincar no parquinho. Isso. Vai brincar no parquinho, Tá bom. Vai contar quantas bolinhas tem na piscina. Vai lá brincar, tá? David. Bárbara é flamenguista. Gente, vamos lá. Deixa eu ser mais específica com vocês, até no sentido de prova, tá? Eu, como uma estudiosa da língua portuguesa, eu coloco, por exemplo, vou colocar minha postura aqui, porque tudo depende da referência, né? Se eu me coloco como uma estudiosa da língua portuguesa e eu fosse fazer um artigo científico, por exemplo, né, dentro da área ali da linguística, e não falo de letras, mas da linguística, que ela é muito mais amplo, eu colocaria o seguinte, que sentido é uma coisa, efeito de sentido é outra, tá? Então, quando eu falo, mas calma aí, eu, enquanto estudiosa, na visão da linguística, você veio, eu colocaria que o sentido é o mesmo, tá? Mas o efeito de sentido é diferente, né? O efeito que você causa na outra pessoa. A Raíssa colocou o seguinte aqui, ó. Eu confundia sentido com a sensação, sentimento que a palavra causava em mim. Ela ainda coloca, quando consegui identificar esse ponto, parece que ficou mais fácil. E é bem isso. A Raíssa entendeu o que eu quis passar, enquanto estudiosa da língua portuguesa, da linguagem e os efeitos. Então, quando eu falei claro para o meu marido, claro, e eu poderia ter falado claro, né? Deu briga, por conta de uma entonação de um sinal gráfico. Porque eu despertei um efeito de sentido no outro. Então, sentido e efeito de sentido. Agora, vamos voltar para a prova de português. Banca, né?
banca. Eu quis te mostrar que sentido é uma coisa, efeito de sentido é outra. Ampliar, que foi o que a Raíssa entendeu bem. Agora, se a prova perguntar, alterou o sentido, você vai falar que sim. Que é o que David e quem estava falando era a Mirani? Isso, Sim, eu. sim. A Mirani estava colocando, tá? Então, eu, enquanto linguista, pensando na interpretação, eu expliquei para vocês a diferença de sentido e efeito de sentido. Tá? Agora, se a prova, aí a gente pensando em banca, te perguntar, alterou o sentido? Você vai falar que sim. Porque eu me lembrei. Neste caso aí, você veio, eu tenho que falar que alterou o sentido? De acordo com a banca CESP, você vai falar que alterou. Hum. Por que alterou o sentido? Devido ao efeito de sentido. Que é aquilo que a Raíssa colocou, que eu gostei. O sentido aí com a sensação despertada pelo outro. Mas entendem que efeito de sentido, né? É o efeito que você provoca no outro quando lê ou quando escuta. Uhum. Nesse caso aí, Elis, na primeira, a pessoa dá vontade de voltar, né? Você veio. Não, aí depende. Se fala, você veio. Você veio. Agora, na segunda, a pessoa Vocês sente bem perceberam. recebida, bem acolhida. Vocês perceberam que uma é uma afirmação e a outra é interjeição. A primeira teria que olhar para a cara da pessoa para saber, pô, você veio ou não? Mas A lá na segunda prova tá vocês ali. vão ter carinha, né, gente? A prova ainda não está em 3D. É. Tem ainda. Mas é isso, tá? Então, assim, eu colocaria que o que muda é o efeito de sentido, porque acabou que veio. Mas, de acordo com a banca CESP, esse efeito de sentido altera o sentido, assim como o David e a Mirani colocou, tá? Mas na interpretação, viu, Raíssa? É isso que você escreveu. Agora, a número 3. Por que eu coloquei a 3? Você veio. Vamos agora pela minha lógica, tá? E não para a prova. O que eu queria mostrar para vocês com a frase 1, 2 e 3, que eu queria fazer uma brincadeira. A 1 e a 2, a pessoa dos veio. sinais, né? Que o efeito muda totalmente, assim, muda, né? Muda, Na mas olha o que eu quero mostrar. A 1 e a 2, a pessoa veio, concorda? Uhum. A 1 e a 2, a pessoa veio. A A terceira 3, gera dúvida. já eu não sei se ela veio. É. Então, na minha percepção, né, eu coloco assim, a 1 e a 2 traz o mesmo sentido, porém o efeito de sentido é diferente, né, que é o efeito que eu provoco no leitor, e a 3, o sentido é totalmente diferente de 1 e 2. Uhum. Porque a gente já não sabe se a pessoa veio. Ô, Elis, tá, mas se a banca perguntasse se mudou o sentido ou não, porra, a gente não saber se mudou, ou não, se veio ou não veio, como é que fica? Eu já falei para vocês. Você sabe, você já me conhece um pouquinho, que eu sempre falo a mais, né? Eu saio da casinha. Então, eu expliquei o interpretar da forma como é. Não, e eu tô perguntando só como a banca. Não. Aí, beleza, eu expliquei o todo, certo? Aí, depois eu foquei na banca. Banca perguntou, de 1 para 2 alterou o sentido? O que você vai marcar, Raíssa? De acordo com a banca? Que sim. Laís, o que você vai marcar? A Laís dormiu? Desligar a televisão, ó. E não, dormir não, marcar Você que vai sim. marcar que sim? Que sim. Viu, David? Você deu uma dormidinha aí. Não, eu tô dizendo a 3. Então, para a banca, você vai marcar que alterou o sentido. Ah, então tá bom. Mas eu já tinha falado. Eu pensei que você estivesse falando da 3 diferente da 2, da 1 e da 2. Não. Tudo vai ter diferença de sentido para a banca, entendeu? Ah, tá. Perfeito.
Isso aí tá caindo demais. Demais. Aí, vamos lá. Quando eu pude... Quando eu coloquei uma vírgula em vez do travessão, na perspectiva da banca, substituir a vírgula pelo travessão, alterou o sentido? Não. Gente, quando eu coloco um travessão, a ênfase é maior. Muda. Então, muda. Tipo, eu colocaria que o que mudou foi o efeito de sentido, né? Que daí eu dei mais ênfase. Então, quem leu deu mais importância, digamos assim. O travessão daria importância de uma afirmação. E os dois Não, pontos. não é a importância de uma informação. Ele dá uma ênfase maior. Não, eu falo assim, se for para fazer analogia, é como se o travessão desse uma afirmativa certa. E os dois pontos você só está citando algo. Não, Por não, isso que o travessão tem mais importância. não, Mirane, tudo errado. Tudo falso. Não vamos comparar uma coisa com a outra aqui. Igual, eu posso usar a travessão para explicar, não posso? Posso. É uma ideia. Nesse caso, o travessão, ele veio para dar ênfase. E uma vírgula, se eu tivesse colocado apenas uma vírgula, eu não daria ênfase. Das duas formas, com travessão ou com uma vírgula, está explicando o que foi dito anteriormente. Mateus vai vestir roupa. Ah, você está falando do meu Se Mateus? você não for para a igreja... Ah, é do Mateus dela. Vai lá. Laís, fecha o microfone. Pensei que você estava falando do meu Mateus. Eu falei, será que o meu Mateus passou pelado? Ai, desculpa. Eu jurei, eu até olhei assim. Falei, ué, será que o meu Mateus passou pelado aqui? E você falou, Mateus vai vestir roupa. Desculpa, Elis. Imagina, tá valendo, hoje é domingo. Então, voltando aqui, o que eu quero que vocês saibam? Usei uma vírgula para isolar uma explicação, tá ok. Usei um travessão para isolar uma explicação, tá ok. Só que quando se usa o travessão vem para dar ênfase. Fechamos? Concluímos? Teteu. Mateus, fecha a porta, mamãe. Tá. Elis, Oi. então, se a pergunta fosse A6, né, no caso, se ao invés de correção gramatical fosse sem... Se fosse o quê? Não manteria o sentido. Não, mas assim, eu vou te falar, não manteria o sentido, Correção, no sentido beleza, tá que dá certo. maior ênfase. Então, se a pergunta fosse manteria o sentido, Aí estaria não. errado. Tá. Não. Porque é igual eu falei aqui para vocês, ó. É igualzinho. Você veio com ponto final, você veio com exclamação. Vocês falaram para mim, alterou o sentido. Por que alterou o sentido? Porque a 2 deu ênfase. Foi isso que os meninos falaram? Então, a mesma coisa. Então, a número 6 Entendi. está errada. Gente, microfones fechados, por favor. Eu abri, agora eu fecho, tá? Eu abri o de vocês, agora vocês podem fechar. Número 7. No terceiro período do primeiro parágrafo, o pronome isso retoma a expressão padrão ideal. Então, isso aí é o que está super na moda em qualquer prova de português. Você ir no texto, destacar o pronome e verificar o que esse pronome retoma, tá? Então, você não vai acreditar na banca. Você já não vai chegar assim, porque senão você fica induzido. Você não vai chegar lá no texto, deixa eu ver se o isto está retomando o padrão ideal. Não, porque daí ela já te induz a um erro.
Você vai lá, destaca no terceiro período do primeiro parágrafo o isso, e você vai fazer uma análise de quem que o isso está fazendo referência a que elemento ou a que ideia, tá? E não já vai querendo enxergar que o isso faz referência a padrão ideal. Mamãe já vai, tá? Agora não. Não, mãe. Então, voltando aqui ao texto. Terceiro período do primeiro parágrafo. Tá aqui, tá? Tá. Terceiro período começa em perfeição, confere? Começa aqui. Porque ideais é o primeiro período, aí desejo termina o segundo período, o terceiro começa aqui na palavra perfeição. Perfeição significa a ausência de falhas ou defeitos em relação ao padrão ideal. No entanto, isso não existe, pois ninguém, nem lugar nenhum são infalíveis. No entanto, isso não existe. Isso o quê? Perfeição. Perfeição. Boa, Rai. Então, aqui ele falou que o isso estaria retomando a expressão padrão ideal. Errado. Número 8 e último em relação a esse texto. No texto, que é essencialmente argumentativo, nós já vimos que ele é, sim, essencialmente argumentativo. A afirmação, a perfeição é irreal e inalcançável, que está no primeiro parágrafo, representa o ponto de vista da pessoa que escreveu o texto. Ou seja, é o ponto de vista do autor do texto? Sim, ele fala, ele afirma, né, que a perfeição é falível, ela não existe, ela é irreal, é inalcançável. É o ponto de vista do autor. Ou melhor, é a tese defendida pelo autor do texto. Então, a número 8, ela está certa. Pessoal, faremos o seguinte. Eu vou fazer com vocês o segundo texto, mas eu encerro esse link. A gente faz um intervalo de 10 minutinhos e voltamos. Pode ser assim? Tá tudo bem? Então, intervalo de 10 minutos e eu vou jogar o link novamente lá no grupo. Até daqui a pouco. Para de gravar.